Eu tenho a honra de receber convidados ilustres a quem eu agradeço a presença, né? Inicialmente, quero agradecer a presença do querido amigo, Dr. Eleusis Vieira de Paiva, deputado federal, já foi presidente da Associação Paulista de Medicina e também presidente da AMB, e sempre comprometido com as causas que envolvem o exercício da medicina e assistência à população brasileira. Nós teremos a oportunidade de ouvir, certamente com bom conteúdo crítico, a exposição do Dr. Eleusis acerca da carreira médica de Estado e razões pelas quais, no seu entendimento, ela ainda não foi implantada. A seguir, também será muito prazeroso ter conosco, acho que tem um pequeno som de fundo aí, que eu não sei de onde vem, está competindo conosco aqui, né? Então, nós temos a honra de ter nesse webinar de hoje o Dr. José Eduardo Lutaif Dolce. O Dr. Dolce é um querido de muito tempo, né? Ele é o atual diretor científico da Associação Médica Brasileira, reitor atual da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. E ele vai nos falar, então, sobre o estado atual da necessidade, ou não, né? Ele vai apresentar o seu ponto de vista, que também é o ponto de vista da Associação Médica Brasileira, acerca do exame de proficiência no presente momento. Então, eu convidaria desde já, mais uma vez agradecendo a presença, o doutor Eleusis, a quem, enfim, agradecemos muito para nos fazer essa análise crítica da carreira de Estado. Por favor, doutor Eleusis, obrigado pela presença, fique à vontade. Viu? Primeiro, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Paulista de Medicina para estar debatendo um tema que eu acredito seja muito importante, não só para nós médicos, mas principalmente não só para a comunidade médica e científica, mas principalmente para a população brasileira. É uma discussão que nós começamos em 2010, na realidade é uma PEC, né? Foi uma proposta de emendar a Constituição brasileira. Essa proposta foi feita por dois deputados, foi apresentada pelo deputado Caiado, na época deputado, depois deputado Caiado, em 2014 se elegeu senador, em 2018 se elegeu governador do estado de Goiás. Essa proposta, um era o autor e eu era o coautor dessa PEC. E o que essa PEC se baseia, o que é a discussão de carreira de Estado? A primeira coisa importante para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é entender o que é carreira de Estado. O Estado classifica como carreira de Estado aquelas carreiras que são consideradas essenciais para o Estado. O que significa carreira essencial? Que o Estado não pode existir sem aquela carreira. Vamos ver uma carreira existencial que é de suma importância para qualquer Estado. Nós vamos discutir a justiça. É impossível você ter um Estado, existir um país e um Estado, se a gente não tiver, né, uma maneira de julgar as pessoas, né, e ter uma justiça funcionando. E quando a gente fala em justiça, aí abre-se tanto a parte da magistratura, como também, se tem a magistratura para julgar, tem que ter alguém para poder estar acusando, e aí abre-se a proposta do Ministério Público, e se a gente tem alguém julgando e alguém acusando, nós temos que ter alguém para fazer a defesa, abre-se a parte da Defensoria Pública. Nós entendemos e defendemos a estratégia, eu, o deputado Caiado, da criação da carreira de Estado, por quê? A grande crítica que existia, eu falava, mas por que agora, em 2014, vocês falam que a medicina é uma carreira de Estado? E até então não era. É porque na Constituição de 1988, a Constituição brasileira fala o quê?
que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Bom, se saúde é um dever do Estado, é impossível você ofertar a saúde se não tiver a presença do médico. Então, foi a partir desse enfoque que nós começamos a pautar essa discussão. É impossível o Estado brasileiro existir, porque a Constituição garante o direito do cidadão à saúde. Se garante o direito do cidadão à saúde, o médico passou a ter uma carreira de Estado. Então, a PEC, ela cria a carreira de Estado. E, ao criar a carreira de Estado, o que nós propusemos nessa própria PEC é uma carreira de Estado semelhante ao que nós temos no Ministério Público. E por que isso era importante para a sociedade, essa carreira de Estado semelhante ao Ministério Público? Porque, se nós avaliarmos, né, a figura, por exemplo, tanto do Ministério Público como a carreira da magistratura, nós não temos falta de juiz nem promotores, ou podemos ter até alguma carência loco-regional, mas existe, né, uma amplidão, existe uma cobertura em território nacional. Isso é feito por estados, que nós temos carreiras de estados colocadas pelos próprios estados, né, pela federação, e temos também a nível federal, que nós entendemos que qual é a dificuldade que a gente tem, e aí era um dia a dia que a gente via na própria profissão, né? Vamos imaginar algo que eu julgo de extrema importância, a atenção primária da saúde, né? No sistema público de saúde, como é que o paciente entra dentro do sistema público de saúde? Pela atenção primária de saúde e pelas unidades básicas de saúde, não é verdade? E quando nós discutimos isso daí, principalmente, e aí tem a figura do médico recém-formado, né, que tem uma atuação muito grande na atenção primária de saúde. Eles têm atenção primária, estão recém-formados, ou não entraram, ou terminaram uma residência médica, e eles têm um emprego público, entre parênteses, vamos usar talvez uma terminologia inadequada, como um bico. Por que um bico? Porque eles vão para esse emprego e, assim que eles conseguem alguma melhoria, eles se retiram do emprego público, porque eles não entendem que ali eles podem ter toda uma carreira na sua profissão, que eles podem desempenhar a sua profissão no setor público de saúde. E outro dado também importante é que, normalmente, né, é uma coisa natural, a própria pesquisa perfil do médico coloca isso de uma maneira muito clara, é muito difícil você conseguir levar os médicos para as localidades mais distantes. Talvez isso no estado de São Paulo a gente possa ter algum impacto, mas quando nós pensamos em Brasil, é quase impossível, né, você convencer aquele médico recém-formado a ir para uma localidade distante. E vamos imaginar que ele vá para essa localidade distante. Também ele não tem a segurança de ir para aquela localidade distante, que ele poderá fazer naquele município até sua carreira, porque ele fica muito no viés político de quem é o prefeito, quanto tempo o prefeito vai. Se o prefeito não acha que, normalmente, médico em locais distantes, em municípios menores, acaba tendo uma proximidade muito grande da população pela relação médico-paciente, e, de vez em quando, o prefeito acha que ele pode ser, né, acaba sendo um concorrente político do prefeito pela atuação que ele tenha. Então, existe aí uma dificuldade muito grande de fixação do médico, principalmente nos municípios menores e nos locais mais distantes. Nós entendemos que como que é feito isso daí, por exemplo, no Ministério Público, né? Você presta um concurso, normalmente, né, os recém-ingressos nesse concurso, eles vão para localidades mais distantes, e com o passar do tempo, naquela própria carreira, outras pessoas serão concursadas, e essas pessoas terão o direito de cada vez mais ir se aproximando dos grandes centros, ou até para as localidades de maior interesse, ou até fazer a opção. Olha, não, eu me adaptei tanto nessa cidade que eu pretendo ficar nessa cidade. Então, essa era a ideia, era uma maneira da gente fixar o médico nas localidades mais distantes, fixar o médico no sistema público de saúde, com uma visão principalmente da atenção primária da saúde. Falo atenção primária porque a gente espera que a atenção primária, por ser a porta de entrada, vá ter, que esse é o entendimento, né? Todo mundo do setor público, o CONAS, em 2019, ele faz toda
um relato de discussão sobre isso, da resolutividade e da efetividade da atenção primária de saúde, mostrando que se espera que a atenção primária, né, tenha uma resolutividade em torno de 80%, 85%, e seja efetiva nas resoluções das doenças e das pessoas que procuram atenção primária. Isso no Brasil, infelizmente, vai para a faixa aí de 25% a 30% de resolutividade. Então, nós entendemos que quanto mais a gente qualifica esse profissional que está indo para esses rincões do país, quanto mais a gente tem condições de ofertar uma carreira de Estado que possa dar uma longevidade para esse profissional dentro do setor público, maior a efetividade e a resolutividade. Então, foi com esse intuito que nós entramos com a PEC. Essa PEC eu pautei junto com o CAED, essa PEC, se não me falha a memória, em 2012. Quando foi 2014, que era o término de mandato, daquele mandato, nós tínhamos essa PEC, ela tinha passado por todas as comissões. Para você que está nos assistindo, a PEC, além de ela passar por as comissões, tem uma coisa que nós chamamos de comissão especial. Todos os partidos políticos, de acordo com a sua proporcionalidade dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, indicam, né, parlamentares que vão para uma comissão especial. Essa PEC é discutida nessa comissão especial. Se necessário for, existem algumas alterações e, a partir daí, ela vai estar pronta para votação em plenário. Pois essa PEC está pronta para votação em plenário desde 2014. Nós estamos em 2022, significa 8 anos que a PEC está pronta para votação. Por que não foi votada? Porque depende do presidente da Caixa colocar ela em pauta de votação e ela nunca foi priorizada nesses últimos 8 anos. Eu cheguei no Congresso há 4 meses atrás e uma das coisas que eu fui atrás dessa PEC, e a hora que eu descobri que, né, o estágio que ela estava não teria sido colocado em votação ainda, me surpreendo de ver toda uma estrutura política montada, do qual eu não me oponho, para discutir o piso da enfermagem, e o piso da enfermagem foi colocado em pauta, foi colocado em regime de urgência, não tinha relator, foi relator de plenário e foi aprovado. Acho muito justo, mas acho que a nossa bancada de parlamentares médicos, infelizmente, se tivesse atuado, de uma maneira decisiva, talvez nós tivéssemos conseguido ter colocado em pauta a carreira de Estado. Então, eu acredito que tem algumas discussões que eu fiz no Congresso Nacional, dentro da própria Comissão de Saúde, que falavam, olha, mas será que a telesaúde, a telemedicina não vai resolver os problemas distantes, vai precisar da carreira de Estado? Eu acho que uma coisa não é impeditiva da outra, até porque acho muito importante a telesaúde, de extrema importância, mas eu acho que isso, em momento algum, retira a possibilidade de nós termos a carreira de Estado, até porque a figura do médico continua essencial. Agora, todo o suporte que pode ser dado pela telemedicina é importantíssimo, principalmente quando nós pensamos em aumentar a nossa resolutividade, quando nós pensamos em melhorar a efetividade do momento. Uma das grandes críticas que existiam à carreira de Estado, ou talvez uma das grandes preocupações, eram as fontes de financiamento que nós teríamos, porque isso teria, obviamente, um impacto dentro do SUS. Mas fontes de financiamento essas que nós também estamos tendo agora no impacto no piso salarial de enfermagem, em que está se procurando fonte de financiamento. Se nós não criarmos o problema, com certeza nós não teremos soluções. Então, eu queria começar a introdução desse debate com essas explicações, tentando, e espero que tenha demonstrado a necessidade de se criar uma carreira de Estado. Espero que eu tenha também conseguindo demonstrar o quão isso seria importante para a nossa saúde pública do nosso país. Muito obrigado, deputado Eleusis, pela análise da evolução desde a proposição dessa PEC até os dias atuais. Acho que rememorar o que aconteceu, até nos comunicar de que ela está pronta para ser votada há 8 anos, e até agora não houve interesse em que ela fosse colocada para votação em plenário.
acho que cabe indagar, né, e deve ser essa a sua preocupação, eu imagino, os determinantes dessa situação, né, dessa, digamos, pouca boa vontade, vou dizer dessa forma, né, não sei se é apropriado colocar assim, não é? Não parece haver boa vontade em colocar isso para discussão no plenário. E acho que o deputado Eleus, segundo recebi informações aqui, tem compromissos, talvez deva se ausentar ao longo da apresentação, acho que tem compromissos aí no próprio plenário da Câmara, né? Acho que hoje é um dia de votações. Eu estou vendo aqui o doutor Zé Luiz, ele se encontra, a imagem está muito apagada do professor Zé Luiz, mas eu acredito que talvez ele tenha bom som e talvez queira fazer a sua primeira intervenção nesse momento, né? Fique à vontade, viu, Zé Luiz? E depois acho que temos que interagir, né? Interagir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode enviar, né? Essas perguntas chegarão aqui, a gente pode transferir para o Beleza, que está fazendo uma pequena inversão da ordem dos trabalhos. A ideia era ouvir o Eleusis, depois ouvir o Dolce, mas tendo em vista o que me informaram, talvez da necessidade de se ausentar do deputado Eleusis, eu queria esgotar o assunto com ele. Pois não. Se você me permite uma informação, acho que é interessante para quem está nos assistindo, acabou de ser votado, eu estou acompanhando aqui, mas não teve votação nominal, então não tive que sair correndo. Mas acabou de ser votado aqui no plenário da Câmara, uma grande discussão que nós tivemos já há pouco tempo atrás, sobre o rol, se era exemplificativo ou taxativo. Acabou de votar no plenário da Câmara, foi aprovado por unanimidade, não precisou nem de votação nominal. Nesses casos, a gente fala que quando todos os partidos se alinham com uma proposta, então não precisa ser votado. Acabou de ser votado, a discussão dado, para quem está no assistindo, houve uma interpretação do STJ, que o rol seria taxativo e não exemplificativo, e acabou de ser votado que a interpretação é de um rol exemplificativo, e o projeto vai agora para o Senado Federal. Teve relator, o relator foi um relator de plenário, eu não conheço ainda detalhes do relatório, mas ele fez um relatório resumido para o plenário de deputados, e houve um entendimento entre os partidos que isso estava causando, né, uma falta de atenção à saúde, e principalmente para algumas patologias que não estavam tendo cobertura. Eu acho que houve até um equívoco, no meu modo de pensar, pelas operadoras, que poderiam, né, ter resolvido esse problema para que nós não tivéssemos que, de uma maneira talvez extremamente corrida, estar colocando um projeto de lei. Então, isso acaba de ser aprovado agora na Câmara, vai para o Senado Federal. Imagino que, na próxima, a Câmara e o Senado, como nós estamos num processo eleitoral, ela está funcionando uma semana por mês. Então, agora, de segunda a sexta-feira, a Câmara está reunida. E aí fica 3 semanas sem nenhuma atuação de plenário, mas acredito que agora, no mês seguinte, que é no mês de setembro, no próximo, que nós chamamos de esforço concentrado, talvez no próximo esforço concentrado, no mês de setembro, nós teremos já a aprovação desse projeto de lei. Obrigado, viu, Eleus? Eu também recebi do nosso assessor parlamentar essa mesma informação agora, acabou de ser, como você mencionou, acabou de ser votado. Eu, como representante da MB aqui, me sinto também vitorioso, porque a MB sempre se posicionou com toda clareza, né? Emitimos posições claras sobre isso, que encaminhamos, inclusive, via o nosso assessor parlamentar, para os parlamentares, justamente mostrando que nós éramos, desde o início, a favor do rol exemplificativo, né? Então, acho que, de certa forma, trago essa vitória também para o trabalho feito pela MB a esse respeito. Passo agora, então, para o professor Zé Luiz Gomes do Amaral, para que agora melhorou um pouquinho, viu, Zé Luiz? Você está ainda escuro, mas a testa já está iluminada, viu, Zé Luiz? Fica à vontade, viu? Não, pois é. Bom, muito boa noite, César, Eleusis, Dolce, os colegas que nos acompanham nesse webinar.
Eu gostaria de fazer algumas rápidas considerações sobre aquilo que o Eleusis nos informa. Realmente é triste nós nos darmos conta de que há tantos anos nós temos essa proposta de criação de uma carreira de Estado para médicos e a disposição dos nossos representantes no Congresso Nacional é tão pequena para fazê-la tramitar. E eu espero que agora, com a volta do Eleusis ao Congresso Nacional e com a atividade do nosso grupo da Associação Médica Brasileira, que agora retorna as suas ações no Congresso Nacional, nós possamos, vamos dizer, reverter essa situação gravíssima. Eu fico imaginando quais seriam as soluções para aumentar o acesso da população aos médicos nas localidades de acesso mais difícil. Nem sempre são as mais distantes, mas as localidades de acesso mais difícil. Não é de se esperar que nós tenhamos médicos de todas as especialidades nos mais de 5 mil municípios do país. Mas é altamente desejável que nós tenhamos pelo menos um médico em cada município do país, ou pelo menos nas regiões que abrigam municípios próximos. Para fazer isso, seria fundamental termos uma carreira de Estado. Não necessariamente essa carreira de Estado deveria se desenrolar, se desenvolver, fixando o médico nas regiões distantes, porque a fixação ela depende de vários fatores. Não depende apenas de uma carreira, mas ela depende da capacidade do médico de se gratificar profissionalmente, conseguir realizar aquilo que ele aprendeu durante o seu curso médico, durante a sua especialização, a possibilidade de contar com uma estrutura de assistência que permita o exercício da medicina moderna. Mas nós poderíamos ter, sim, e esse é o nosso sonho já de muitos anos, ter um corpo médico dedicado ao serviço público e que pudesse se deslocar em rotatividade para as regiões mais distantes. E aí sim, com a telemedicina, ele ter o apoio dos especialistas das 54 especialidades reconhecidas hoje no Brasil, e aí exercer uma medicina completa que o satisfizesse, sobretudo que atendesse às necessidades da população dessas áreas. A forma de estruturar a carreira de Estado é algo que é passível de discussão, mas o que não é passível de discussão é a sua necessidade dela existir. A atenção à saúde dos brasileiros em áreas mais distantes, ela não vai se fazer a partir da proliferação de escolas médicas, que é o que o Dolce vai falar logo a seguir, ou da importação de médicos de países do exterior sem a necessária avaliação, que é o que se tem tentado fazer ao longo dos últimos anos, começando em 2013, naquelas discussões do Mais Médicos, daquela triste iniciativa que abriu as portas para tantas faculdades de medicina, tantos formados, enfim. Eu queria só deixar uma lembrança. Se nós quiséssemos um dia contratar todos os médicos que nós temos no Brasil e colocá-los ao serviço do SUS, imagina que a eles fosse concedido um salário, como o salário que se propôs no início do Mais Médicos, multiplique 500 mil pessoas, 500 mil médicos, por R$10 mil por mês, 13 meses por ano,
com o 13º, mais os encargos, que dá mais ou menos multiplicar isso por 1,6. Eu tenho a impressão de que se você tiver caiu a esse conexão número, do doutor Zé Luiz, né? A hora que ele... acho que ele conseguiu se reconectar. Zé Luiz, Alô, estou ouvindo. Se você conseguisse contratar todos esses médicos, 500 mil médicos no sistema público de saúde, que são os médicos que existem hoje, não precisa trazer mais nenhum, nós certamente gastaríamos com isso mais da metade do orçamento completo do Ministério da Saúde, mais da metade do orçamento da saúde do país, mais de 100, mais do que esse valor. Portanto, é totalmente descabido você simplesmente multiplicar o número de médicos, multiplicar o número de médicos, sem criar uma carreira de Estado, sem lhes dar uma destinação e sem estruturar essa carreira de Estado de uma maneira racional. Portanto, eu faço coro aqui às palavras do Eleusis. Esse é um projeto que há muito tempo ele vem acalentando e eu torço muito para que agora de volta ao Congresso Nacional ele consiga levá-lo adiante. Eleusis, antes de você oferecer comentários em relação às observações feitas pelo Zé Luiz, tem duas perguntas aqui, eu vou dirigir a você, porque são perguntas em que os colegas que as fazem dirigem para você. A primeira vem do querido amigo Marcos Cabelo dos Santos, lá de Bauru, né? E ele pergunta sobre a questão do trabalho médico nas OSs, né? As organizações sociais, e o evento da pejotização do trabalho médico, né? Muitos médicos são contratados hoje na pessoa jurídica, e isso é uma preocupação hoje na contratação do médico. Essa é uma pergunta. Se você quiser, eu faço a segunda pergunta, acho que melhor depois que você responder essa. Por favor, então, Eleusis, sobre pejotização. Olha, primeiro, cumprimentar o Cabelo, que é uma pessoa aí que é uma grande liderança que nós temos aí na Associação Paulista de Medicina. Falar, Cabelo, nós estamos discutindo, né, o programa de um dos candidatos ao governo do Estado, que é o ministro Tarcísio, e uma das questões que várias pessoas colocaram para a gente é a discussão das OS no Estado de São Paulo. Então, aí tem vários enfoques de dados que até eu, particularmente, desconhecia, e por estar coordenando isso, nós vamos começar a aprofundar essa discussão com vários profissionais da área. A primeira discussão que eu acho importante não é só em relação às OS do trabalho médio, é que, infelizmente, a gente tem OS e OS, não é verdade? Primeira coisa, nós temos OS que têm excelente gestão, que têm um excelente serviço prestado de atenção à saúde. Vamos dar exemplos aí, a OS da Faculdade de Medicina da USP, uma OS que tem um trabalho prestado excelente. A OS do Hospital Sírio-Libanês, a OS do Hospital Albert Einstein. Então, nós temos OS competentes que vêm prestando um bom serviço ao Estado e à sociedade como um todo. E temos outras OS, digamos assim, extremamente, vou usar um termo aí mais... tentar não usar um termo bem leve, que no mínimo elas estão sendo questionadas. Questionadas por quê? Porque a gestão não é transparente, porque a qualidade, né, de prestação do serviço não está adequada. Temos um outro dado também interessante, tem várias denúncias agora no Ministério Público, algumas colocadas pela imprensa, que determinadas OS poderiam estar até sendo geridas por empresas criminosas, né, por associações criminosas. Então, você veja bem que nós temos assim uma coisa muito heterogênea quando nós falamos em OS no estado de São Paulo. É muito heterogêneo, nós temos grupos que não são comparáveis. Aí nós temos um outro problema. Você fala trabalho médio. Vamos imaginar que alguém vai tentar refazer isso daí. Nós estamos tendo um outro dado. São aproximadamente 180 mil pessoas, né, que
faz a parte de recursos humanos, né, da Secretaria de Estado da Saúde na atenção à saúde da população do ponto de vista do Estado. 40% a 45% da parte de recursos humanos hoje, Cabelo, ela está na mão das OS. 40% a 45%, o que forma quase impraticável você, de um dia para a noite, tentar fazer uma discussão desse ponto. 30% a 35% da força de trabalho, né, está na mão das fundações, principalmente dentro dos HUs e dos hospitais universitários. Né? E só 20% a 25% está na administração direta. Então, o que a gente pode observar que, gradativamente, com o passar dos anos, o que aconteceu? Nós não tivemos mais concursos na área, né? Cada vez mais foi diminuindo e hipertrofiando a parte privada nesse setor, ou com ES ou com fundações. Não vamos discutir o motivo disso, mas essa é a realidade. Então, nós temos aí hoje cerca de 75% a 80% de todo o RH do Estado hoje na mão ou de OS ou de fundações. E, infelizmente, né, o que você falou também é verdade, dentro das OS, elas têm feito a pejotização, porque as OS só contratam por PJ. Então, realmente, quando a gente faz uma proposta dessa de carreira de Estado, ela vem mais ou menos antagônica à proposta que hoje está sendo feita, por exemplo, pelo Estado de São Paulo. É exatamente antagônico. O que leva a gente a raciocinar o quê? É um modelo que nós temos que levar para discutir. E aí, a discussão não é corporativa. O que é melhor para o médico? O que é melhor para o Estado e o que é melhor para a sociedade? Aí nós temos que agir de uma maneira extremamente transparente, abrindo e dando transparência. Eu acho que o próximo governo, aqui no Estado de São Paulo, ele tem que fazer uma auditoria dessas OS para que nós tenhamos acesso a números, a gastos, e essa auditoria, no meu modo de pensar, tem que ser feito não só interna, mas principalmente com a presença do Ministério Público, até para que esses dados sejam muito transparentes, para ter credibilidade de todos que nos envolvem. É dinheiro público. Dinheiro público, eu acho que merece essa avaliação. Eu acho que, com isso, eu acredito que eu respondo a você, Cabelo. Não sei o que o nosso presidente, se ele quer mais algum dado, ou esse daí é o suficiente. Eu acho que está bem respondido, né? Bem fundamentada a sua resposta. Acho que a preocupação do Cabelo foi justamente essa, de que a pejotização fragiliza o vínculo do médico, não é, com a OS, né? Podendo ele, com muito mais facilidade, ou por qualquer razão, razões pertinentes ou razões não pertinentes, ele pode ser facilmente substituído, né, por qualquer motivo, né? E a pejotização é um vínculo frágil, né? É muito diferente do que se está discutindo aqui, que é a carreira de Estado, né? Que tem um outro tipo de vínculo, um outro tipo de proposta. Mas acho que as respostas que você ofereceu estão muito bem. O Zé Luiz voltou agora presencialmente, a imagem melhorou muito, viu, Zé Luiz? Eu só vou fazer, aí passo a coordenação para o nosso anfitrião, para o Zé Luiz. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o Eleusis, né? Aliás, tem mais perguntas, viu? Tem mais perguntas. A pergunta é do Nilo Sérgio Vieira da Costa. Qual é a dificuldade que temos por não ter aprovada a PEC? Muito importante para o SUS, para a população e para os trabalhadores, né? Então, ele manifesta a importância da PEC e qual a dificuldade, né? Eu acho que você disse que não houve interesse, Deus disse que não houve interesse em colocar isso para votação, tendo em vista de que ela já está pronta para ser votada em plenário. Você identifica outras razões, ou razões específicas, Eleus, baseado na pergunta que foi feita aqui pelo Nilo Sérgio, que possam explicar essa falta de, como eu chamei, de boa vontade, né? Porque discutir no plenário, o plenário é soberano para tomar as decisões, né? E ficar engavetado, acho que não é o caminho, né? Então, você identifica razões, você já falou da questão do financiamento, né? Mas essa não é uma questão também para não ser votada. Você argumentou muito bem, né? Que depois que você cria o problema, cria a carreira de Estado, necessariamente você vai ter que buscar fontes de financiamento. Mas gostaria de você ser mais... para você responder essa questão do Nilo. Né?
Nilo, boa noite. Nilo, olha, para ser muito claro e sucinto, como é que funciona o Congresso Nacional? O Congresso Nacional funciona sob pressão. O que eu digo pressão? Pressão de uma forma política, né? Primeiro que eu acho que os deputados eles têm que ser provocados, né? E eu não vi, né? Pelo menos eu também não estou nas entidades nem dentro do Congresso Nacional, uma provocação muito intensa por parte das nossas entidades nesses últimos 8 anos, principalmente, né? Até concordo, tivemos uma pandemia, 2 anos de pandemia, o que para um pouco, né? A atuação dentro do Congresso, mas no passado eu não lembro nesses 8 anos de uma pressão tão grande das nossas entidades, nos nossos parlamentares, para que pusesse isso em pauta. Eu não acredito que foi uma prioridade nossa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: não existiu interesse político, isso é claro, até porque se existisse interesse político, isso teria que ser posto em votação. E aí eu digo o seguinte, é que frente parlamentar, tem frente parlamentar da saúde, tem frente parlamentar da medicina, só vale a pena essas frentes parlamentares se as pessoas que estão na frente são propositivas, se as pessoas que estão na frente criam um conflito de plenário, levando a possibilidade da discussão desses temas. Então, a própria frente parlamentar da saúde, pelo menos que eu soube, e a própria Frente Parlamentar da Medicina não pautou, até porque se tivesse pautado essa discussão dentro do Congresso Nacional, com certeza teria motivação dos médicos, de uma maneira geral, para estar mandando um e-mail para os parlamentares, para estarem vindo em Brasília, para cada um no seu estado procurar um deputado federal no seu estado para discutir esse problema. Então, a Frente Parlamentar também da Medicina não fez uma grande mobilização nesse setor. Então, eu acho que não é um motivo, mas é uma somatória de motivos que acabou não viabilizando nós estamos colocando esse projeto em pauta. Obrigado. Olha, nós estamos chegando quase que metade da nossa web, do nosso web, né? A seguir eu vou passar, então, depois de mais algumas poucas perguntas aqui, passar para o doutor Dolce, né? Para ele fazer a apresentação dele. Mas eu vou selecionar, tem algumas perguntas. Uma delas, que eu acho que faz parte do tema que nós estamos discutindo, tem algumas perguntas aqui sobre rol, sobre reajuste de INSS, mas eu vou aproveitar o tempo para as questões que vieram direcionadas ao tema que nós estamos abordando. Não é? Uma das questões que foi respondida aqui é sobre o vínculo de PJ com as OS. E aí é colocada uma questão aqui, uma afirmação, né, que é a seguinte: se a OS paga por uma hora médica melhor do que paga para os concursados, de onde vem esse dinheiro para uma hora médica ser maior na OS do que para o concursado? Antes de passar para o Eleu, eu imagino que um concursado ele agrega outros valores, não é? Outros benefícios, não é? Que se somam ao valor que ele recebe, enquanto que na PJ se recebe unicamente o valor por hora trabalhada. Não tem benefícios outros que possam compor e que, na sua somatória, muito provavelmente, com quase toda certeza, superam o valor pago pela OS. Mas eu quero ouvir o Eleuze sobre isso. Olha, eu acredito que o colega, não sei quem foi o colega que fez essa pergunta, eu acredito que primeiro tem um tema central para a gente discutir entre os hospitais que atendem por OS e os hospitais que não atendem por OS. Santa Casas, por exemplo, filantrópicos que não são OS e as OS. Eu não sei se é esse o tema que o colega quis colocar, mas o que acontece? A pactuação, eu não sei se é isso que você quis falar, a pactuação feita com as OS, ela é diferente da pactuação que é feita com os hospitais que não são administrados por OS. De tal maneira que as informações preliminares que nós temos, algumas pactuações são feitas 2, 3, até 4 vezes maiores do que as pactuações que são feitas puramente com os hospitais que prestam atenção à saúde pelo SUS, por exemplo, algumas filantrópicas.
Porque, obviamente, se a pactuação tem valores diferentes, obviamente, essas OS têm condições de pagar valores diferentes. E essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu vejo, que esse fato, quando a gente linka, né, aí eu estou fazendo hora trabalhada de quem trabalha OS, por exemplo, e quem trabalha no hospital no OS. Isso daí, quando linka as pessoas vinculadas diretamente ao Estado, né, administração direta, aí é o que nós estamos conversando anteriormente. Normalmente, são pessoas que prestaram concurso há anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, e nós não temos nenhum plano de cargos e salários. Então, o que acontece? É que, gradativamente, você tem esses valores diminuindo com o passar do tempo. No máximo, algum tipo de reajuste mínimo, tentando contemplar a inflação, que, na maioria das vezes, não contempla. Então, por isso que nós estamos conversando. Quem está na administração direta está totalmente desmotivado, porque não tem nenhum tipo de incentivo. De vez em quando que eu falo que o incentivo não é só econômico, não. Né? O incentivo também é você valorar, você promover esse profissional, você poder dar capacitação para esse profissional. Nós estamos discutindo, por exemplo, uma fala do professor Jean Luiz, quando ele fala de telemedicina, telesaúde, saúde digital. Será que esses profissionais estão sendo capacitados para poder, por exemplo, operar com saúde digital? Quase com certeza não. Então, eu acredito que falta ainda, né, toda uma evolução nesse sentido para que o Estado seja mais justo, né, com os profissionais de saúde. Eu acho que é uma questão de justiça aí. E eu acredito que o Estado tenha que ter a sensibilidade e tem que ter uma outra visão com esses profissionais de saúde da rede pública. Obrigado. Bom, nós esgotamos as perguntas que foram dirigidas para o Eleusis. Se você puder ficar conosco, Eleusis. Eu vou tentar, talvez eu tenha que dar uma saída. Aqui em Brasília, normalmente, principalmente para a gente que está tentando fazer bastante coisa num tempo curto, eu brinco que você tem que bater o escanteio e ir lá cabecear. Então, de vez em quando, talvez eu tenha que dar uma saidinha, aproveitar esse tempo aqui, que nós estamos em Brasília, eu tenho que dar uma saidinha. Mas já cumprimentar o Douglas, falar, presidente, que eu ainda não levei para você, eu levei para o Douglas um projeto que nós estamos tentando e não apresentei ainda, porque parece que tem algumas coisas aí que o Douglas me falou que nós tínhamos que tentar melhorar, mas é um projeto de lei em relação à discussão de abertura de escola de medicina. A gente tenta 3 coisas com esse projeto. Discutir o problema de abertura. Outro, discutir algo quase tão importante como a abertura, é o fechamento de escola. Não é possível que se mantenha a qualidade de ensino com algumas escolas que não têm a mínima de condição de estar atuando. Então, ele prevê abertura, ele prevê fechamento, né? E prevê também algo que está sendo pautado, que é o exame, né, de qualificação, né, de proficiência, né, que há um único dado que o exame de proficiência tem 2 hipóteses. Ele pode ser feito durante o curso e as pessoas que não teriam condições durante o curso, a gente notar que não estão sendo avaliadas, e teriam que ser avaliadas depois, pós o curso. Mas tem algumas implicações. Eu espero que nas próximas semanas eu possa rever meu presidente da MB, tomar um café lá na MB e a gente possa discutir um pouco esse assunto. A todos vocês, eu vou pedir só um tempinho, eu vou me retirar um pouco, mas prometo tentar voltar até o final do webinar. Muito obrigado pela atenção de vocês, desculpe alguma coisa, a gente aqui está com a cabeça a 10 mil por hora, então de vez em quando talvez eu não tenha podido... espero que tenha atendido aí a expectativa de quem está nos assistindo. Muito obrigado. Muito ao contrário, Eleusis, você foi muito claro nos seus argumentos, nós conseguimos compreender muito bem, nós agradecemos muito a sua participação, claro, se você puder voltar para o encerramento, vai nos dar um enorme prazer. E a MB você sabe, é sua casa, você já foi nosso presidente, as portas estão sempre abertas e nós contamos muito com a sua proximidade para nos ajudar a levar, né, para o Legislativo as teses de interesse para o exercício da medicina, trabalho do médico, e para a boa assistência à população e a cada paciente na sua singularidade. Muito obrigado. Eu passo agora para o Zé Luiz, para que ele daqui por diante coordene, né? Ele é o nosso anfitrião, e agora vou ser todo ouvidos, viu, Zé Luiz, durante a apresentação do doce, para você fazer a coordenação. Fica à vontade, viu, Zé Luiz?
Acho que está mudo, viu, Zé Luiz? Está mutado. Muitíssimo obrigado, César. Sempre um prazer revê-lo, Eleusis. Prazer revê-lo, Douti. E é com grande satisfação que eu posso apresentar essa segunda parte da reunião do webinar de hoje, que é um webinar da Associação Médica Brasileira, junto com a Associação Paulista de Medicina, e nós agora teremos a oportunidade de ouvir o nosso caríssimo professor Dr. José Eduardo Lutaif Douci. Ele vai compartilhar conosco pensamentos sobre a abertura de escolas de medicina e o exame de proficiência dos graduandos dessas escolas. Por favor, Douci, contigo a palavra. Boa noite, presidente Zé Luiz, presidente César, deputado Eleusis, todos os colegas que estão nos ouvindo. Quero agradecer muito ao convite de estar aqui com vocês. Realmente é sempre uma honra, aprendendo muito aí com o mestre Eleusis, com as explicações. Eu vou falar um pouco com vocês sobre a concepção que nós temos sobre, desde o início da formação do médico, desde o início do primeiro ano do estudante, até depois que ele acaba a sua residência e a sua carreira de médico, como já foi falado pelo Dr. Eleusis. Então, eu vou pedir licença para compartilhar com vocês aí a minha apresentação, um instantinho. Sim, estamos vendo. Perfeitamente. Muito bem. Então, a ideia aqui é nós mostrarmos uma sequência que eu quero mostrar. Espera um pouquinho que não está indo aqui. Seria da graduação do médico à sua interiorização, ou seja, após terminar todo o seu aprendizado, a sua vida profissional. Antes, gostaria de compartilhar com vocês alguns dados que são extremamente relevantes. Nós temos hoje 37 mil novos médicos por ano formados aqui no ano de 2022, e a projeção é que nós tenhamos até 2030 816 mil médicos no Brasil. Temos hoje 353 escolas de medicina, se não abriu nenhuma ontem e hoje, quando eu chequei isso. É a segunda maior quantidade de escolas médicas no mundo. Só perdemos para a Índia. E nós temos mais de 40 mil vagas de medicina por ano. Muito bem. Desde 2013, quando surgiu o programa Mais Médicos, nós tivemos um crescimento de quase 70% no total de escolas médicas no Brasil. Outro dado extremamente importante, um censo concluído pelo Conselho Federal de Medicina em 2020, sobre uma radiografia de escolas médicas no Brasil, mostrou que 92% das instituições de ensino superior que oferecem vaga para a medicina não atendem pelo menos um dos 3 parâmetros ideais colocados pelas diretrizes curriculares nacionais. Os 3 parâmetros são 5 leitos públicos de internação hospitalar para cada aluno de instituição no município onde é o curso. Acompanhamento de cada equipe da estratégia de saúde da família por, no máximo, 3 alunos. E a presença de um hospital com mais de 100 leitos exclusivos. Ou seja, nós não temos pelo menos um desses 3 parâmetros que eu acabei de citar obedecidos pelas escolas médicas abertas nesse período. Em 2019, um estudo realizado pela Universidade de Manchester mostrou que 1 a cada 20 pessoas atendidas, estou lá, na Inglaterra, sofreu algum tipo de dano evitável. Aqui no Brasil, em 2017, um estudo
feito pelo Instituto de Saúde Suplementar, realizou um levantamento da mortalidade hospitalar baseado em registro de prontuário em 182 pacientes e analisaram 456 mil pacientes, dos quais tivemos 54 mil mortes anuais de pacientes internados. Por quê? Por causa de eventos adversos graves. Portanto, destes 54 mil, observaram que 36 mil, portanto, 4 mortes por hora, poderiam ser evitadas por causa de eventos adversos graves. Daí, vocês observam que nós estamos tendo algum problema muito sério na formação dos nossos egressos. E é por isso que a gente criou essa ideia da linha do tempo na formação da carreira médica, onde, se nós pudéssemos seguir isso que eu vou mostrar para vocês, desde a matriz de competência até a criação da carreira de Estado Nacional do Médico, nós, com certeza, teríamos uma mudança nesse cenário de eventos adversos graves e, principalmente, uma melhor condição de atendimento da população brasileira. Então, começando um pouco sobre a matriz de competência, né? No início do século XIX, nós tivemos o primeiro currículo baseado na ciência, foi a primeira geração de currículos médicos. Em 1960, nós tivemos a criação dos currículos baseados em problemas, o PBL, a segunda geração de currículos, e que tivemos o exemplo mais categórico, que foi a experimental, que os mais jovens não vão lembrar, mas o pessoal aí da minha faixa etária vai lembrar que a experimental foi uma escola criada na USP com modelo de matriz curricular baseado no PBL. E depois, agora na nossa época atual, veio a terceira geração de currículo médico, que foi gerado baseado no serviço, no sistema de saúde, né? Lembrando que em 1988 nós tivemos a nossa Constituição, onde foi então criado o SUS. E a partir então do ano 2000 surgiu no mundo a formação orientada por competência, que, sem dúvida nenhuma, trouxe maior segurança aos pacientes, maior transparência sobre a qualidade dos profissionais formados, e ela passou a ser exigida como modelo de formação, treinamento e avaliação por agências reguladoras de formação médica em todo o mundo. Aqui no Brasil, a introdução disso é um pouco mais tarde. Mas o que é a matriz baseada em competência? Existe uma palavrinha mágica aí que se chama EPAS, que é da sigla Entrustable Professional Activities, que nada mais é do que uma palavra inglesa que ainda, essa palavra entrustable, não tem uma tradução para o nosso vocábulo, mas a palavra entrust, ela tem 2 significados, que é investir alguém com responsabilidade de algo em confiança, portanto, encarregar, e delegar ou consignar a responsabilidade de algo em confiança, confiar em alguém. Então, quando nós falamos em EPAs, nós estamos falando em confiança e confiabilização. Então, a EPA é uma unidade de prática profissional que pode ser integralmente confiada a alguém, desde que esse tenha demonstrado a competência necessária para exercer essa atividade sem supervisão. É importante nós falarmos sobre as EPAs, porque a matriz baseada em competência ela é todinha baseada nas EPAs, desde o primeiro até o 6º ano. Voltando um pouco na linha do tempo, em 1996 nós tivemos a Lei de Diretrizes e Bases, em 97 a criação do Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Ensino Superior, e em 2001 esses órgãos, Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Superior,
criou a primeira DCM, que durou até 2014. As diretrizes curriculares nacionais foram, então, modificadas em 2014 com a chegada da Lei do Mais Médico. Então, resumindo, o ensino baseado em competência é um processo de aprendizado que garante equidade na aquisição de competências, preservando as qualidades do ensino tradicional e que deve ser inserida continuamente novas capacidades. Portanto, ela é totalmente flexível. E, mais importante de tudo, ela é adaptável a qualquer sistema de saúde envolvendo todos os profissionais de saúde. É possível fazer isso no SUS? Claro que sim. É possível fazer na Inglaterra? Claro que sim. Então, o ensino baseado em competência ele é adaptável a qualquer sistema. Muito bem. A matriz de competência, então, ela já está na diretriz curricular dos cursos de medicina de 2014. Então, em tese, todas as escolas de medicina deveriam estar com matriz de competência, o que, evidentemente, não está acontecendo. Foi dado um prazo até 2018 para que se iniciasse o ensino baseado em competência. Muitas escolas já estão, mas, evidentemente, que é a minoria delas que está com a sua matriz baseada em competência. Seguindo na nossa linha do tempo, nós deveríamos também fazer o teste do progresso em todos os anos da graduação. O que é o teste do progresso? É uma modalidade de avaliação cognitiva seriada, onde o mesmo conjunto de itens é aplicado a aprendizes que se encontram em diferentes níveis de progressão de diferentes escolas ou serviços. Esse é o teste do progresso. Por isso é necessário verificarmos a aquisição das competências médicas através da avaliação de todos os seus subcomponentes, que são conhecimento, habilidades, atitudes, durante o curso e ao final do curso de graduação. Portanto, quando nós falamos durante o curso, nós estamos falando em teste do progresso ou teste seriado. E no final, nós estamos falando do teste de proficiência, que é o que nós vamos falar a seguinte na linha do tempo. Portanto, o teste do progresso foi implantado e utilizado pela primeira vez na graduação em medicina em 1970. E a residência médica em 1999. Nesse período, ele mostrou que tem muitas vantagens para os alunos de graduação, para a avaliação desses alunos, avaliação dos programas de graduação e também de residência médica. E, evidentemente, para a sociedade, porque a gente consegue formar médicos e especialistas com maior qualidade. Seguindo na nossa linha do tempo, o Exame Nacional de Proficiência ou de Suficiência em Medicina. Isto, meus caros, nós estivemos no começo do ano em Brasília, juntamente com o nosso presidente e a diretoria da NB, onde fomos recebidos pelo presidente do Senado e levamos um projeto de lei que altera o artigo 6º da Lei 12.842, de 2013, para dispor sobre a obrigatoriedade de aprovação em Exame Nacional de Suficiência em Medicina, como um dos requisitos necessários para o exercício profissional da medicina em todo o território nacional. Se esta lei vigorar, nós teríamos uma nova redação que seria: os médicos somente poderão exercer legalmente a medicina em qualquer de seus ramos ou especialidades após preencher cumulativamente os seguintes requisitos, que é a aprovação, primeiro, prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas do médico, claro. Aprovação em Exame Nacional de Suficiência ou Proficiência em Medicina, com prova teórica e prova prática nos termos do regulamento. E, a partir de então, a inscrição no CRM, no qual ele estiver sob a jurisdição.
A aplicação desse Exame Nacional de Suficiência em Medicina será realizada com a participação da ANB, do CFM e, evidentemente, o acompanhamento do MEC. Essa é a nossa proposta. Muito bem. Então, nós já passamos matriz de competência, teste do progresso em todos os anos, o Exame Nacional de Suficiência ou de Proficiência, e agora, uma vez formado, aprovado, esse profissional deve fazer também o teste do progresso na residência médica. Essa é a nossa proposta, que isso realmente faça parte em todas as especialidades, que eles façam o teste do progresso na residência. Na ginecologia e obstetrícia, na cirurgia, na otorrino, em todo lugar. As sociedades devem fazer o teste de progresso. E aí você pode, evidentemente, trabalhar uma determinação. Por exemplo, o médico ele vai fazer o teste do progresso no primeiro ano, tirou uma nota acima de 7. Fez o teste do progresso no segundo ano da residência, tirou uma nota acima de 7. No terceiro ano, tirou novamente acima de 7, ele não precisa prestar outro exame, está liberado. Ele já vai receber o seu título de especialista. Então, tem várias formas de que esse teste do progresso possa ser avaliado e possa ser utilizado em benefício da boa formação dos nossos médicos. Então, uma vez terminado o teste do progresso, formou, é especialista, aí a última etapa daquilo que nós julgamos fundamental para que a formação médica continue sempre no mais alto nível, que é a recertificação do título de especialista. Sabemos que isso é bastante, vamos dizer, complexo, que envolve uma discussão bastante ampla, mas, a nosso ver, não faz o menor sentido uma pessoa receber o título de especialista há 40 anos, nunca mais participou de um congresso, nunca mais estudou e continua sendo um especialista. Nós não podemos caçar o título de ninguém, mas a recertificação daria, principalmente para os hospitais, condições de dizer, bom, eu prefiro o médico que tem a recertificação. Isso dá mais qualidade para o meu profissional atender a população brasileira. Isso, inclusive, naquilo que hoje nós falamos bastante com o doutor Eleus, que é a criação da carreira de Estado Nacional do Médico, muito provavelmente isso deveria ser um pré-requisito para aquele médico que vai prestar esse exame, que se tiver a recertificação do seu título, evidentemente a sua pontuação deve ser melhor. Muito bem, se nós seguirmos tudo isso, matriz de competência, teste do progresso, exame de suficiência, teste do progresso na residência, recertificação e a criação da carreira, nós vamos ter uma redistribuição dos médicos em todo o território nacional com qualidade. Isso vai gerar uma melhora na qualidade de atendimento da população, que eu não tenho dúvida que vai trazer para nós todos uma qualidade de atendimento e uma diminuição dos gastos com erros, com danos evitáveis, que vai, sem dúvida nenhuma, trazer uma economia bastante considerável para o SUS e, evidentemente, uma diminuição dos processos judiciais para os hospitais e para os médicos. Para finalizar, nós queremos deixar muito clara a posição, enquanto Associação Médica Brasileira, de não abertura de novas escolas médicas, não aumento de vagas nas escolas médicas, melhorar a qualificação da graduação, com tudo isso que foi dito, e, consequentemente, melhorar a qualidade do atendimento da saúde para a população brasileira. Para finalizar a minha fala, esse raciocínio me parece um raciocínio bastante lógico sobre uma das coisas que o doutor Eleus falou no fim, que é fechamento de escolas médicas. Nós sabemos que abrir a escola
é muito fácil, né? O MEC autoriza, abre. Fechar uma escola médica é muito difícil. Por isso, eu acho que, se nós tivermos o exame de proficiência ou de suficiência e as escolas que tiverem grande parte dos seus alunos não aprovados, ano após ano, a própria sociedade vai punir essas escolas ruins. A própria sociedade vai deixar de colocar clientes, que no caso é o estudante, para essas escolas. E, consequentemente, essas escolas vão fechar, não por determinação do MEC, mas porque a sociedade não vai mais por gente lá dentro. Então, eu acho que essa é uma forma que a própria sociedade consegue agir sobre a distribuição, a abertura indiscriminada de escolas médicas sem qualidade. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, então, a todos vocês e estou à disposição para a gente conversar. Agora estou terminando aqui a minha exposição. Muito bom, Doce. E interessante. Eu tenho aqui algumas contas que talvez valesse a pena nós pensarmos nela. Se uma escola de medicina tem 100 alunos, se cada aluno pagasse uma mensalidade de R$1.000, é um pouco menos do que normalmente as escolas cobram, não é? Mas vamos imaginar que pagasse, nós teríamos uma instituição que teria uma receita de R$100.000 por mês. Mas como a média não é R$1.000 por aluno, mas é R$10.000 por aluno, nós vamos ter uma instituição que tem uma receita, que fatura R$1 milhão por mês. E, portanto, fatura 10 milhões por ano, com uma baixíssima, nesse momento, com uma baixíssima inadimplência. E com uma evasão também bastante pequena. Portanto, fica muito difícil você vencer os interesses de uma instituição que fatura com segurança, sem qualquer tipo de estresse, 10 milhões de por ano, não é? Então fica realmente muito difícil e com todo esse recurso fica muito fácil você convencer, vamos dizer, as autoridades que poderiam modificar essa realidade, convencer essas autoridades de que que isso não seria muito bom, não é? Então, bom, vamos analisar por esse lado. Vamos analisar outra conta que é interessante fazer. Suponha que face a dois fatores simples. Primeiro, porque nesses programas, como você bem mostrou, não é atendida uma matriz de competência mínima. Este é o primeiro fator. O segundo fator é porque nós não temos os 5 leitos que você mencionou por aluno. Bom, por que precisa 5 leitos por aluno? Porque o aluno tem que ter cenário de prática. Então, não é que na cidade você tem que ter 5 leitos por aluno daquela cidade. É simplesmente pelo fato que esses alunos têm que estar praticando nesses 5 leitos e eles têm que estar ocupados por pacientes. Ora, o sistema de saúde pública no Brasil é muito pequeno e é fácil você entender quanto ele é pequeno em função do investimento que lhe é dado. Então, nós temos um sistema de saúde pequeno, onde se investe pouco, portanto tem poucos leitos operantes, não é? Leitos efetivos, e, portanto, não é atendido o cenário de prática. Então, não é atendido nem a matriz de competência e nem o cenário de prática. Suponha que isso aconteça com metade dos alunos, metade das faculdades. E nós sabemos que não é metade que tem essa insuficiência. É muito provavelmente muito mais do que a metade.
E aí, muito mais do que a metade, sejam das escolas públicas, sejam das escolas privadas. Aqui não estou separando públicas nem privadas, porque o sistema de saúde público, que atende os dois segmentos, é pequeno. Bom, você logo no começo disse que nós teremos logo 816 mil médicos no Brasil. Suponha que, então, metade dessas faculdades não atendam essas necessidades, nós vamos ter 408 mil médicos no Brasil mal formados. E esses médicos vão trabalhar durante pelo menos 40 anos, né, o prazo de validade de um médico. Então você vai ter 400 mil médicos, logo, mal formados, insuficientes, cometendo atrocidades contra a saúde dos brasileiros. Ora, qual é o custo disso para a sociedade? Então, até que a sociedade se dê conta de que não vale a pena colocar os seus filhos numa escola médica, nós já temos um problema de pelo menos 40 anos pela frente, a solucionar. E olha, são contas muito simples, né? Mas eu poderia fazer a outra conta também interessante, para que eu preciso desses 816 mil médicos? Então, fazendo essa mesma continha que eu estava fazendo aqui no lápis, se eu pagasse R$1.000 por médico por mês, eu já estaria gastando para pagar esses 816 mil médicos 816 milhões de reais, pagando R$1.000 por mês. Mas, evidentemente, que alguém que pagou R$10.000 por mês para fazer um curso não vai querer ser remunerado a menos do que um salário mínimo, que hoje é R$1.212. Né? Então, se eu vou pagar 10 salários mínimos para esses médicos, eu vou gastar 8 bilhões de reais por mês, ou 81 bilhões de reais por ano, sem pagar o 13º e sem recolher os encargos. E o orçamento da saúde no Brasil é 160 bilhões por ano. Portanto, eu vou gastar metade do orçamento da saúde inteira do Brasil para pagar esses médicos que estão sendo produzidos assim. Portanto, é mais do que momento de interromper esta insanidade e nós começarmos a selecionar médicos de qualidade e só deixarmos esses médicos assim praticarem. Bom, esta é uma observação. Há poucos minutos eu estava vendo aqui uma discussão no grupo de WhatsApp dos colegas sobre o título de especialista, sobre as provas do título de especialista numa das minhas especialidades, que é a anestesia. E os colegas discutindo se o título de especialista, se a prova estava sendo bem feita, se não estavam pedindo detalhes de rodapé nas questões da prova. E eu fiquei imaginando aqui, o meu título de especialista é bem próximo do título de especialista do César, que é um título de especialista que foi obtido nos anos 70, portanto, entre 40 e 50 anos atrás, e eu fiquei pensando o que significa o meu título de especialista. Foram 3 anos muito interessantes, que estão ali encerrados naquela folha de papel. Mais 3 anos de grande crescimento profissional, de grande satisfação. 3 anos muito felizes. Então, mas aquilo é como uma fotografia amarela, daquelas de tempos passados, que você encontra no meio dos seus papéis e diz: que tempos felizes são esses? Porque nada do que eu pratiquei naqueles 3 anos, ou muito pouco, é a prática médica de hoje. Hoje é totalmente diferente daquilo, não é verdade? E o pior é que de 45 anos passados eu já não lembro tudo que eu aprendi naquele período, né? Eu queria ter essa memória.
Então, se nós não tivermos uma recertificação ou uma revalidação contínua do título de especialista e do diploma de médico, por conseguinte, nós não poderemos oferecer segurança à nossa população. Então, eu penso que o que você mostrou é de uma cristalina necessidade. Nós repensarmos a formação médica no Brasil, os critérios de concessão para abertura de vagas em cursos de medicina e a reavaliação sistemática das competências dos médicos formados no país. Nós não deixamos os motoristas dirigirem depois de 40 anos de sua habilitação. É muito perigoso para o trânsito, né? Mas os médicos nós os deixamos trabalhar, sim, sem uma reavaliação. Não é bom de jeito nenhum. Bom, eu não sei, eu acho que o assunto está aberto. Se houver perguntas, eu não sei para quem as perguntas estão sendo dirigidas, mas podemos repassá-las aqui. Acho que o Dr. César deve estar recebendo alguma coisa. César está multado. César. Deixa eu tirar uma muda. Agora, retirei. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. As perguntas... Não chegaram perguntas. Tem uma pergunta do Douglas Koga. Eu não entendi, peço perdão, Douglas. Você coloca de alta pressão. Bom, qual a solução para atrair novamente médicos para este setor? Participação de lucros? Eu tive dificuldade para entender essa pergunta. Não sei exatamente, se você puder, Douglas, por favor, detalhe um pouquinho melhor a sua pergunta para que eu possa compartilhar com o doutor Dolce, ouvir a opinião do doutor Zé Luiz também a respeito. Eu acho que o Zé Luiz já fez muito boas considerações sobre a apresentação do Dolce. Dolce, parabéns, é isso mesmo que a MB pensa, Você conseguiu organizar essa apresentação para trazer o pensamento nosso da diretoria, do qual você é um dos protagonistas na elaboração desse nosso entendimento sobre a avaliação do egresso de medicina através do exame de proficiência, ou do teste do progresso ao longo do curso, complementado ao final, se necessário for, com um exame chamado de exame terminal, e também da avaliação dos nossos especialistas periodicamente. Só para lembrar, eu sei que você e o Zé Luiz sabem desse assunto, os americanos, até 2019, eles faziam a recertificação do título de especialista a cada 10 anos. Eles têm um board lá, eles têm muito menos especialidades do que nós. Nós temos aqui 55 especialidades médicas, lá nos Estados Unidos eles têm ao redor de 25 especialidades médicas, metade das que nós temos aqui. Nós temos 55 sociedades de especialidade e mais de 60 áreas de atuação distribuídas nessas especialidades. Então, eu acho que esses títulos de especialista, ou mesmo de área de atuação, área de atuação, para quem não está muito habituado com isso, seria quase que uma subespecialidade dentro de uma especialidade mãe. Então, só para dar um exemplo de algo que me é familiar, na ginecologia, nós temos algumas áreas de atuação na ginecologia obstetrícia. Uma delas é medicina fetal. Então, o indivíduo pode receber um RQE e dizer que o Conselho Federal reconhece esse diploma emitido, esse certificado emitido pela MB, e ele tem ali uma validade indefinida. Acho que nós vamos ter que trabalhar, estamos trabalhando fortemente, isso tem que ser trabalhado no Legislativo e tem que ser trabalhado em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Nós, felizmente, estamos conseguindo uma aproximação frutífera com o Conselho Federal no que diz respeito à busca de entendimentos comuns, de uma parceria em relação às ações em benefício do exercício da medicina, da assistência à população, e esse é um bom exemplo. A recertificação
é um bom exemplo, né? Os americanos faziam a cada 10 anos, agora fazem a cada 5 anos, mudaram em 2019, né? Provavelmente isso será um tempo também a ser adotado aqui no Brasil. Isso causa urticária em alguns colegas nossos, da minha geração, ou de gerações mais recentes, né? De que eles possam ser reavaliados e que o seu título de especialista possa ser retirado. Não, nós não temos um instrumento legal para retirar título de ninguém, né? O indivíduo recebeu um título, ele tem aquele título. O que nós queremos fazer, né, repetindo a fala do Dulce, nós queremos criar, já nos próximos editais, para os próximos candidatos a obter título de especialista por sua sociedade de especialidade pela AMB, nós queremos, no edital, dizer que esse título será recertificado a cada 5 anos. E quando nós falamos que vai haver uma recertificação, não é que ele vai precisar fazer uma prova novamente, né? Esse é o temor que os colegas têm. Ele vai ter que mostrar, por algum instrumento demonstrável, né, de que ele se manteve atualizado nesse período. O sistema dos americanos, né, que já foi proposto aqui pela própria AMB alguns anos atrás, e que malogrou por impedimento judicial, é o sistema de acumular crédito, o sistema de acreditação. A AMB já tem um sistema de acreditação que eu suponho vem da época do Zé Luiz ou da época do Eleusis, isso, né? Não é algo que foi inventado agora, não. Isso já existe há bastante tempo. Então, esse é um sistema que os americanos já fazem há muitos anos, e que o indivíduo vai mostrar que ele acumulou créditos que dão a ele, que conferem a ele, melhor dizendo, uma informação valiosa de que ele se mantém atualizado, que ele procura se atualizar de forma constante. Então, o indivíduo não vai precisar fazer prova, né? Ele vai ter que buscar essas fontes que vão dar créditos para que ele possa obter depois de algum tempo, né? Acho que isso é fundamental. Nós temos que fazer isso, né? Você não entraria num avião em que ele dissesse, olha, esse piloto aqui tirou o brevet faz 40 anos, nunca mais ele fez nada. É 40 anos que ele tem esse brevet aqui. Mas ele não está se atualizando? Eu não sei, não está escrito nada que ele está atualizado, né? Eu ficaria muito inseguro, né? E acho que isso exporia as pessoas a risco. Já foi dito aqui do motorista, apenas para exemplificar. E acho que a nossa população, o nosso trabalho é destinado à população, não é? O nosso mistério é destinado a atender pessoas, pacientes, né? E nós temos que fazer isso com a maior competência para minimizar os eventuais danos que o nosso trabalho possa causar para essas pessoas. Isso em relação ao especialista. E com muito mais razão, nos dias atuais, nós temos uma preocupação, o Dulce colocou muito bem, com relação aos egressos de medicina. Nós não temos convicção de que, em grande parte dos alunos egressos de medicina, de que eles adquiriram as competências e as atividades confiáveis, necessárias, que a eles podem ser confiadas em benefício da segurança dos pacientes. Nós temos, uma pergunta que se faz é o seguinte, não é? E pode causar algum constrangimento para que a gente possa responder. Vamos imaginar que o indivíduo concluiu o curso, fez os 6 anos, gastou um dinheiro enorme, né? Quando o Zé Luiz fez as contas dele, ele chegou a cada 100 alunos por ano, viu, Zé Luiz? Faltou multiplicar por 6 a sua conta, né? Porque são 6 anos, né? Por ano, custa aporta aos cofres de uma faculdade de medicina privada, 10 mil reais é um preço bom hoje, viu, Zé Luiz? Tem faculdade que cobra muito mais do que isso, né? Então, se você fez, acho que uma média, uma mediana aí, o valor de 10 mil reais por ano dá 10 milhões de reais. Na verdade, não dá 10 milhões, dá 12 milhões, porque cobra os 12 meses do ano. Não tem ninguém que está dispensado de pagar os 12 meses. Dá 12 milhões de reais ano. 12 milhões de reais ano, multiplicado por 6 anos, né, dá 72 milhões de reais. Então, é um negócio lucrativo. Tem empresas que hoje, empresas unitárias, que têm 19 escolas de medicina sob sua guarda. Se não fosse um bom negócio, né, essas empresas não estariam aumentando o seu portfólio de escolas de medicina. Então, a nossa preocupação deve ser com a segurança do paciente. E aquele aluno que não for aprovado, nós ficaremos contentes com isso? Não, em absoluto, vai me constranger enormemente. Mas eu não posso considerar que esse aluno que não tem... Nós queremos apurar condições mínimas do exercício da medicina. Essa prova de proficiência não é uma prova que se destina a perguntar filigranas, como diz o Zé Luiz, coisas de rodapé. Não, conhecimentos básicos para a profissão.
o médico tem que saber tratar, por exemplo, uma pneumonia. É inadmissível que o indivíduo saia do curso de medicina e não saiba tratar uma pneumonia, apenas para dar um exemplo que acho que me faço entender, dando esse exemplo por todos. Se você fizer uma pergunta básica sobre diagnóstico e tratamento de uma pneumonia, e o médico não responder, né, ele não tem os requisitos mínimos para exercer a sua profissão. Né? Então, eu não posso me preocupar, lamento dizer isso, com o médico que não conseguiu passar no exame de proficiência, que é a primeira etapa, né, para que ele possa buscar o seu registro profissional. Então, a preocupação maior nossa, de médicos, não é a preocupação corporativa com nós mesmos, com o nosso aluno de medicina, se ele vai ser aprovado ou não. Gostaríamos que todos fossem aprovados, mas eles precisam demonstrar as condições mínimas. Então, essa é uma luta nossa para convencer a população, para convencer os nossos colegas, e eu gostaria muito de ter o apoio dos nossos colegas, que ele comprasse essas teses, né, porque o que o Doce falou, o Zé Luiz reprisou, é muito importante para garantir a segurança da população. Então, parabenizo o Doce. Deixa eu ver se chegou aqui alguma pergunta. Não chegou mais pergunta nenhuma. Né? Como nós estamos chegando ao final desse nosso webinar, eu passaria para o Doce, se ele quiser fazer alguma consideração sobre tudo que ouviu do Zé Luiz, né? E mesmo nas considerações que eu fiz, você fica à vontade, viu, Doce? E depois passo para o Zé Luiz para ele fazer o encerramento, então. Bem, é óbvio que esses números que o professor Zé Luiz falou são números alarmantes, mas assim mesmo abaixo do que é a realidade, porque pouquíssimas escolas de medicina têm 100 vagas hoje, pouquíssimas. A maioria tem mais do que isso, então você poderia colocar números ainda maiores nesses valores. Mas o que eu acho importante é que a gente ponha isso em discussão, que a gente mostre para os nossos colegas que, sem dúvida, são formadores de opinião, são pessoas que conseguem influenciar não só colegas, mas pessoas da sociedade, porque a gente precisa ter o apoio para poder levar isso adiante e conseguir a implementação. Algumas coisas não dependem só da NB, não dependem só do CFM, que é, por exemplo, a criação do exame de proficiência. Isso depende de uma ação a nível do Congresso, mas a recertificação depende de nós. Então, nós temos que trabalhar muito sobre isso. Eu acho que é absolutamente saudável que um médico, a cada 5 anos, comprove que ele fez o mínimo para estar atualizado dentro da sua especialidade. Então, foi muito bom, muito oportuno nós estarmos falando sobre isso. Acho que devemos falar mais disso em congressos de especialidade, em congressos da MB, para que a gente possa difundir essa ideia realmente. Agradeço ao professor Zé Luiz, ao doutor César, a todos que estiveram conosco e os organizadores também que tiveram paciência com a gente aí antes de começarmos. Um abraço. Um grande abraço. Eu tinha uma pergunta aqui que me enviaram, que era sobre como fazer o processo de reavaliação. O César mencionou que nos Estados Unidos que era a cada 10 anos, depois a cada 5. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo em Taiwan. Taiwan é uma região aqui que está bem em evidência nesse exato momento. E lá era a cada 6 anos, e você o fazia a partir da assiduidade, da frequência, a workshops e a cursos, desde que eles abrangessem toda a extensão. Ao longo de 6 anos, você realizasse cursos acreditados, e a Associação Médica Brasileira trabalhou, na época da gestão do Eleusis, na minha gestão também, em acreditação de cursos de atualização. E portanto, é algo que é totalmente factível no Brasil, desde que você também tenha
na programação desses cursos toda a especialidade tratada. Além de você, ao longo do tempo, esquecer aquilo que aprendeu, além do fato de que novos procedimentos, novas intervenções, novas tecnologias são inseridas na prática médica, existe um outro fator muito interessante, que vale a pena aqui lembrar, que é a subespecialização. Então, ao longo do tempo, o médico acaba se dedicando, frequentemente, a áreas muito específicas da sua especialidade. E ao aprofundar o conhecimento em algumas áreas, ele acumula uma imensa ignorância em todas as outras da sua especialidade mesmo. E isto o faz um subespecialista e não um super especialista. Ele perde a noção do que foram os avanços no restante da sua especialidade. Portanto, ele tem de realmente frequentar programas de reciclagem, não? Em todas as áreas da sua prática. Isso é realmente muito interessante. E é fascinante. Quanto mais tempo você vai executando uma especialidade, realmente o risco de você perder a noção do todo e se concentrar num segmento dela aumenta. Muito bom. Feitas essas considerações, eu agradeço muito o Eleusis, agradeço demais o Zé Eduardo Lutaif Dolce. É sempre um prazer estar ao lado do nosso presidente César Eduardo Fernandes, e eu me despeço de vocês anunciando o próximo webinar da Associação Paulista de Medicina, que vai ser um webinar conduzido pelos colegas de São José do Rio Preto. Será dia 17 de agosto, às 19h30, como de hábito, no canal YouTube da Associação Paulista de Medicina. E o tema será fibrilação atrial, como lidar com a fibrilação atrial, seja a assintomática, seja a sintomática. E esta, então, é a programação que nos aguarda para o próximo webinar. Eu agradeço a atenção de todos e vos desejo muito boa noite. Forte abraço.